Uma vez, Ana, obrigada por ter topado. A Ana Clara é estudante de bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo. Ela faz iniciação científica na área de astropartículas e cosmologia e atua nas redes sociais falando sobre divulgação científica e questões raciais. Sigam ela como @apleiade. A gente colocou no Slack as páginas da Ana, tanto de Instagram, Twitter e TikTok. Então, Ana, por favor, fique à vontade. Estão me ouvindo bem? Sim. Queria agradecer pelo espaço de falar um pouquinho tanto da divulgação científica como da iniciação em si. Eu sou Ana Clara, eu tô no bacharelado de Física da USP, estou no 4º ano, e hoje eu vou apresentar um pouquinho do trabalho que eu levei lá para a Sociedade Brasileira de Física, do congresso que teve ano passado, que é matéria escura e modelos não padrões da cosmologia. O meu intuito hoje é abordar um pouquinho a história da matéria escura, a detecção, como ela foi detectada e alguns modelos cosmológicos que preveem onde a matéria escura ela começou e, no final, eu vou falar quais são os possíveis candidatos da matéria escura. Esse tema eu desenvolvo com o meu professor de iniciação científica, que é o Farinaldo Queiroz, que é do Instituto Internacional de Física, que fica lá em Natal. Eu não vou aprofundar muitos temas e também eu acho que eu não vou gastar todos os meus 30 minutos para não ficar alguma coisa muito chata. Tá, eu vou começar. Deixa eu... a gente tem o início da busca por uma explicação por algo que está faltando já tem muito tempo. Aqui eu vou sempre falar de discrepância e diferença entre os dados teóricos e os dados experimentais, porque grande parte da dúvida, eu acho que toda a dúvida de que tem alguma coisa ali surgiu desse fato da teoria e do experimento não estar batendo. A gente tem vários pesquisadores, astrônomos estudando e observando o universo e percebendo que realmente o jeito que realmente tem alguma coisa ali que a gente não estava conseguindo observar e nem ver, mas a gente tem algumas detecções indiretas. Eu vou começar pelo Lord Kelvin, em 1884. Ele estava observando um conjunto de aglomerados de estrelas, e aí ele viu que esse aglomerado ele estava em equilíbrio estático. O que isso significa? Que a energia cinética e a energia gravitacional elas eram iguais. Por quê? Se a gente tem um aglomerado que a energia cinética domina, vai ter uma coisa bem descontrolada. E se a gente tem uma em que a energia gravitacional domina, entraria em colapso, o que ele não estava vendo. Então, ele chegou nessa formulazinha aqui, e aí ele conseguiu calcular a massa daquele aglomerado de estrelas. Só que aí, quando ele terminou de calcular, ele percebeu que estava dando uns números bem diferentes do que ele esperava. E aí ele, assim, refez as contas, viu de novo, o experimento dele não estava errado. E aí ele deu um nome para as coisas que ele não conseguia ver de corpos escuros. Ele falou, tem alguns corpos escuros ali que a gente não consegue ver, porque talvez não interage com a luz, e por isso dá essa grande diferença de massas entre a teoria e os experimentos. Outra pessoa também, aqui tá, o nome dele tá ruim, deixa eu... não consigo, vocês conseguem ver o nome dele? Sim. Esse nome é um pouquinho confuso e eu não consigo pronunciar, então não vou me arriscar para não passar vergonha. Ele também foi outro astrônomo que estava estudando. Ele estudou... Eu posso, Ana Clara? Oi? Eu posso? Pode, vai lá. Fritz Zwick. Obrigada. Ele estava estudando 8 galáxias no aglomerado de Coma e ele viu que tinha uma diferença de massa e luminosidade de 400. Estava também faltando alguma coisa ali para explicar a quantidade de matéria presente. Ele chama isso, se eu não me engano, de estrelas escuras ou algo do tipo. E aí a gente tem 2 exemplos de que eles estavam estudando coisas e viam que tinha incompatibilidade entre os dados teóricos e experimentais. Existiram outros pesquisadores na história também que
deram de cara com esse problema de falta de massa para explicar algumas coisas. E aí a gente chega, finalmente, nas evidências da matéria escura. O tempo se passou. Pelo que eu li, os astrônomos eles pesquisavam isso, mas acabavam deixando de lado, porque não tinham muito o que fazer na época. Até que a gente chega na Vera Rubin, que eu acho que é uma das mulheres mais incríveis que já existiu na física e na astronomia. Ela é uma mulher incrível. E ela estava estudando as velocidades orbitais na galáxia de Andrômeda. E aí ela viu que tinha uma discrepância, mas eu vou falar um pouquinho usando uma analogia. Se a gente tem aqui são os planetas do sistema solar, e a gente tem que quanto mais próximo do centro, perto do Sol, é o planeta, a velocidade orbital desse planeta ele vai ser maior. E quanto mais distante vai caindo, a gente tem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, e assim por diante, vai caindo. Aí você pensa, tudo bem, então as estrelas que estão no centro da galáxia, elas deveriam ter uma velocidade orbital maior do que as estrelas que estão um pouquinho mais afastadas do centro. Isso, tudo bem, é uma coisa assim que realmente faz sentido. Mas quando a Vera Rubin ela estava coletando dados e observando, ela dá de cara com um gráfico assim dessa linha verde. Isso não, a primeiro momento isso não faz muito sentido, que a gente teria que ter uma coisa assim, né? A gente tem parecido aqui. E aí a gente pensa assim, ó, são 3 possibilidades. Ou ela fez os dados errados, ou Newton está errado. Eu acho um pouquinho difícil essa segunda hipótese, porque se Newton está errado, todo mundo está errado junto. E que está faltando matéria para explicar por que esse gráfico ele não decai dessa maneira. E aí a matéria escura entra. Eu acho essa uma das fortes evidências da matéria escura, porque a galáxia, como a gente vê, ela não está acabando ali, ela é bem maior do que a gente espera e que tem uma quantidade muito grande de matéria escura. Mas essa não é a única evidência de matéria escura, existem outras evidências ainda. Uma delas é a radiação cósmica de fundo, que a gente tem um longo processo e vê a quantidade de matéria bariônica presente no universo. Matéria bariônica é a matéria de prótons, nêutrons, etc. E aí a gente vai fazer a conta lá para casar certinho e ver que a conta não bate. A quantidade de matéria bariônica presente no universo ela é muito menor. E aí a gente tem uma parte a energia escura, a maior parte é energia escura, e a matéria escura também. E uma outra coisa também que eu acho uma das coisas mais lindas são as lentes gravitacionais. Elas ficaram muito famosas recentemente por causa das fotos do telescópio James Webb, que também é um forte indício da matéria escura. Por quê? Se a gente, da relatividade de Einstein, a gente tem que o universo ele funciona como um tecido, né? E aí, quando a gente tem esse desvio da luz, a gente percebe que tem mais luz desviada para a quantidade de matéria que a gente consegue ver. E esse desvio tão alto só pode ser explicado, é uma das fortes possibilidades de ser explicado, que é a energia escura ali. Tem mais matéria, como eu disse antes, tem mais matérias que a gente consegue ver, que a gente não consegue ver, e que faz a luz distorcer tão fortemente. Esse aqui é um exemplo. Eu vi que a última pessoa que fez a apresentação hoje, antes do almoço, mostrou essa foto aqui também. É uma foto bem bonitinha, aliás, e eu percebi que a minha fonte de pesquisa foi o TCC dela quando ela terminou a graduação, porque ela foi orientando do meu orientador, e eu nem tinha percebido isso agora que eu fui ver que foi o Farinaldo também foi orientador dela. Muito legal. Eu achei o TCC dela uma das coisas incríveis, queria deixar minha admiração aqui, que eu achei ela muito incrível. Tá, a gente tem casos isolados, a gente falou, tem a matéria escura agindo em tais coisas, fazendo um trabalho ali, mas a gente tem um modelo que consegue explicar a matéria escura em grandes escalas cosmológicas, por exemplo. A gente tem o Lambda CDM, que é o Lambda Cold Dark Matter. E eu acho engraçado, eu vou colocar até um parênteses, quando eu estava lá em Natal, eu estava conversando com alguns cosmólogos já, aí eu falei, ele é um dos candidatos a explicar a dinâmica do universo, a interação de galáxias, etc.
Aí eles me falaram, não, ele é o melhor que pode explicar. Então, algumas pessoas da cosmologia, assim, gostam desse modelo muito fortemente. Se ele falou que é o melhor, eu aqui não vou me opor, é o melhor que temos. O lambda cósmico da quimera, ele junta o lambda, que é a constante cosmológica, e a matéria escura fria. A gente tem 3 tipos de matéria escura. A gente tem a matéria escura fria, quente e morna. Eu vou explicar um pouquinho mais para o final sobre os possíveis candidatos da matéria escura ainda, mas esse modelo, ele consegue explicar a expansão do universo juntamente com a energia escura, a formação da radiação cósmica de fundo, e consegue de forma, assim, bem explicar como a matéria escura influencia na dinâmica das galáxias, no aglomerado de estrelas, entre outras coisas. Então, é um modelo que consegue pegar assim para a gente e explicar como o nosso universo está funcionando da forma que está funcionando com a ajuda da matéria escura. Agora eu vou tocar em um ponto que eu acho, assim, foi algo que eu descobri na iniciação científica. Essa parte que eu falei foi meio que algo, a historinha acho que todo mundo meio que conhece, mas vocês já se perguntaram quando a matéria escura ela foi formada, em qual período do universo ela foi formada, e isso na cosmologia a gente chama de modelos não padrões. Por que a gente chama de modelos não padrões? É porque durante um período de tempo do universo, a gente pode meio que separar um tempinho assim e escolher alguns modelos cosmológicos para tentar explicar algumas coisas. E um desses modelos é o freeze-out, que ele explica como a quantidade de matéria bariônica, que é a matéria comum, e a matéria escura, elas se formaram. Então, a gente tem no freeze-out que o universo, assim, a gente tem as partículas relativísticas aqui no começo, e o universo naquela época era um universo muito, muito, muito quente. E aí, as partículas do modelo padrão e juntamente as partículas de matéria escura, elas conseguiam se transformar, entre aspas, umas nas outras e ficar nessa interação. Mas a partir do momento que o universo começou a se expandir, começou a expansão do universo, essas interações elas começaram a ficar muito raras. E explica a quantidade de matéria, que tem a quantidade de matéria bariônica e a quantidade de matéria escura presente. É importante falar que o freeze-out é um dos modelos não padrões da cosmologia. Existem outros padrões e outros modelos também que tentam pegar assim, pequenos períodos de tempo do universo e encaixar histórias para conseguir formar um quebra-cabeça maior e explicar tudo que existe hoje. A energia escura, porque ela é uma quantidade tão maior de energia escura que, como tem nesse gráfico aqui, eu esqueci de tocar, que a energia escura é 69% de tudo que existe no universo. A gente tem a matéria escura, a gente tem a matéria normal, que é a matéria bariônica. E aí a gente o pessoal da cosmologia tenta encaixar esses modelinhos não padrões para construir um grande modelo cosmológico para tentar explicar algumas coisas que estão presentes. Hoje em dia, eu acho que a pessoa que vai conseguir desvendar o que realmente é a matéria escura provavelmente vai ganhar um Nobel. Talvez quando eu estiver nos meus 60 anos, estiver aposentada, eu vou abrir o jornal assim, e falar: uau, realmente descobriram que a matéria escura é feita, finalmente. Eu tenho o meu candidato favorito, que são neutrinos. Eu acho que a maioria dos físicos, não sei, gostam dos neutrinos, principalmente dos neutrinos de mão direita, que eu adoro falar que são neutrinos destros, porque para mim faz sentido chamar neutrinos destros e são neutrinos de mão direita, mas aí eu fui comentar isso, o pessoal me olhou com uma cara estranha. Mas na minha mente eu sempre chamo de neutrinos destros, mas vamos falar neutrinos massivos e neutrinos de mão direita. Eles estão aqui, assim, são vários assim, modelos que tentam explicar a existência, a composição da matéria escura, e esse de buracos negros primordiais, eu confesso que me pega um pouco, porque eu aprendi isso numa aula no semestre passado, professor de astronomia falando que a matéria escura era formada por buracos negros primordiais. Eu lembro que eu fui para casa, eu fiquei 3 dias pensando como isso pode fazer sentido, assim. Na minha cabeça, eu fico meio assim, que loucura. Mas aí os astrônomos falam comigo que é porque eu sou física, vou ser física, e tudo de físico é partícula.
tudo de física é partícula, tudo tem que ser explicado com partículas. E talvez, assim, a gente da física está tentado a realmente ir para esse lado, mas os neutrinos de mão direita, eles têm algumas propriedades, são neutrinos massivos, são neutrinos que a gente não consegue ver, assim, ainda não foi detectado também, e aí a gente pensa, isso pode casar, né? Dá uma combinação legal, matéria escura a gente não vê também, neutrino a gente também não conseguiu detectar, por que não tentar? Eu acho uma ideia, assim, promissora, é um dos temas que eu estou no 4º ano de graduação e eu pretendo ir para o mestrado, acho que no meio do ano que vem, se tudo der certo. E é uma área que eu pretendo seguir, que é o estudo de neutrinos para a existência de matéria escura. A minha apresentação assim, foi bem rápida. Aqui estão as referências que eu usei. Basicamente, foi o artigo do meu orientador, que vocês podem encontrar, e o TCC da colega que apresentou antes do almoço e, de novo, fez um trabalho incrível. Várias coisas que eu aprendi, assim, que eu consegui entender, realmente foi por causa do TCC dela. Eu agradeço o pessoal pela organização do evento, eu achei incrível, desde quando eu vi, assim, uau, astrocientistas, cosmologia, mulheres, assim, eu achei algo incrível. Obrigada por me proporcionar esse espaço para falar um pouquinho do que eu estudo. Assim, eu acho que agora dúvidas. O meu e-mail está aqui. Alguns temas como freeze out, eu não entrei muito, não falei muito assim profundamente, porque é algo que eu realmente ainda estou estudando na minha IC, e é um assunto que eu acho que rende muita coisa ainda para discussão. Então, quem quiser entrar em contato comigo, está aqui minha rede social, meu e-mail, e obrigada pela atenção.